Graças a Deus por essa série, estamos chegando ao final, mas temos recebido muito do Senhor durante esses dias, e na verdade Deus tem feito muitos milagres. Quantos aqui receberam algum milagre durante este ano de 2019? Eu gostaria que você ficasse de pé, se você recebeu realmente um milagre, alguma coisa que fez uma diferença na sua vida durante este ano de 2019. Amém, olha quanta gente. Agora os outros podem olhar, pode dar uma voltinha, pode olhar quantas pessoas. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar. Eu também recebi muitos milagres. E hoje nós vamos falar a respeito da vida de Abraão, e como a vida de Abraão gerou milagres, como Abraão gerou milagres para a sua vida, edificando altares. Todos nós sabemos que Abraão é chamado como o homem que edificou altares. Na verdade, Abraão, a Bíblia relata 4 altares que Abraão edificou. E esses 4 altares têm um significado espiritual para nós. Não significa que Abraão tenha apenas edificado 4, mas esses 4 em especial estão relatados na Bíblia, e sacrifícios ele ofereceu em outros momentos, muitos outros sacrifícios, mas altares mesmo que a Bíblia diz, ele edificou 4. E eu creio que esses altares hoje simbolizam passos, etapas da nossa vida, para que um milagre possa ser gerado em nós, para que nós possamos encontrar céus abertos e atrair o favor de Deus para nós e para a nossa descendência e para a nossa geração. Nós somos filhos de Abraão, então significa que nós somos resultados daqueles 4 altares. Nós estamos experimentando também em nossas vidas as consequências de Abraão ter edificado aqueles altares, dele ter passado por aquelas etapas, dele ter entendido os princípios de Deus. Então somos filhos de Abraão pela fé. Foi por causa de Abraão, da promessa de Abraão, e que nós fomos alcançados por essa promessa através da nossa fé em Jesus Cristo, que nós estamos desfrutando de muitas bênçãos de Deus através da fé, porque Ele é, na Bíblia, chamado o Pai da fé. Então nós temos 4 altares, diga, os 4 altares que Abraão edificou. Esses 4 altares têm um significado, e nós vamos tentar decifrar, entender os significados dos 4 altares que Abraão edificou, que estão relatados na Bíblia. Vamos para Gênesis, no capítulo 12. Gênesis no capítulo 12, o primeiro altar está no versículo 7, o segundo altar no versículo 8. É interessante nós entendermos que, por que 4? Deus poderia ter feito tudo na vida de Abraão a partir de um altar. E por que 4 altares foram edificados? É porque existe um processo, diga processo. Existe um processo na sua vida. Eu sempre digo que Deus Ele não pode fazer tudo o que Ele tem para fazer na sua vida de uma vez só, porque você não aguentaria o impacto da transformação, e você perderia até o sentido das ideias, se você tivesse toda a revelação de Deus em um único momento. Então Deus estabelece um processo, Deus estabelece etapas, Deus estabelece um caminho que precisa ser trilhado. Não é tudo de uma vez, não vai acontecer tudo num tempo só, nós não vamos experimentar tudo de Deus num único momento, mas haverá um processo, haverá uma etapa, e Deus estará conosco, nos levando nessa etapa, e gradativamente nós vamos alcançar tudo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Deus está te levando nesse processo. Talvez você pense, puxa, está demorando, não está acontecendo, aconteceu uma parte, não aconteceu.
Deus está te levando nesse processo. Você crê nisso? Diga: eu creio. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Diga: edificou um altar ao Senhor. O primeiro altar aconteceu na vida de Abraão justamente no momento em que ele chega à terra prometida, que ele chega em Canaã. Abraão tinha saído da sua terra, da sua parentela, por um chamado de Deus. E Deus diz que eu te farei pai de muitas nações, e eu te abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus sabia que Abraão sabia que havia uma promessa para ele em Deus. Mas quando ele chega na terra, Deus faz uma outra promessa para ele. Ele diz: essa terra será tua e da tua descendência. Então Abraão pega e edifica um altar. Eu chamo esse altar como o altar da esperança. Diga: esperança. Porque sem esperança nós não podemos prosseguir, sem esperança nós não podemos alcançar, sem esperança nós não podemos aguardar, sem esperança nós não podemos visualizar, sem esperança nós não podemos caminhar, sem esperança nos faltam forças para continuarmos. E é a esperança gerada em nós que nos faz lutar por aquilo que temos a receber, esperar por aquilo que temos confiança que vamos receber. É a esperança, e a esperança é gerada por meio da promessa. Diga: promessa. Quando Deus chamou Abraão, e quando ele chegou na terra, ele disse: eu vou te dar essa terra. A promessa de receber a terra gerou no coração de Abraão esperança. Olha só, Abraão tinha 75 anos de idade, e quando ele recebe essa promessa, parece que as suas forças foram ativadas, o seu senso de responsabilidade, de alvo, de projeto, o seu entendimento a respeito de perspectiva da vida é transformado. Quando ele recebe a promessa, ele adquire a esperança. A Bíblia diz que a esperança é a âncora da alma. A Bíblia diz que a esperança é tão importante quanto a fé e o amor. Está em 1 Coríntios capítulo 13. Permaneçam, pois, a fé, a esperança e o amor. A Bíblia diz que nós temos que lembrar e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Por quê? Porque é a esperança que vai te manter ativo, é a esperança que vai te manter no caminho, é a esperança que vai te fazer perseverante, é a esperança que vai fazer você chegar até o fim, é a esperança que vai fazer você aguardar e ter paz no momento da tribulação, é a esperança que vai dar ânimo a você quando todos estão desanimados, é a esperança que vai fazer com que você realmente entenda que é algo mais, que é algo além depois da tempestade. É a esperança que vai fazer com que o seu coração esteja ativado nas promessas de Deus. Então nós precisamos de esperança. Deus sabe que você precisa de esperança, e Deus não vai deixar que as suas esperanças, que as suas expectativas sejam frustradas. Amém? O primeiro altar para gerar um milagre que funcione na minha vida, e não apenas na minha vida, mas também na minha descendência, é a esperança. Diga: esperança. Você precisa ter boas expectativas no seu coração. Quem gosta de viver com uma pessoa pessimista? Eu acho que nem o pessimista gosta de conviver com ele mesmo, porque é muito chato você conviver com uma pessoa que não tem boas expectativas na vida. É muito desanimador alguém sempre colocar um não diante das suas expectativas boas. É muito desanimador alguém sempre ter uma palavra negativa diante das suas esperanças.
da sua vontade de que algo seja novo, de algo que seja diferente, que venha acontecer alguma coisa boa na sua vida. Não pode haver milagre. Deus não pode gerar milagres na sua vida se você não tem esperança. E ele disse: eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para que alcançais o fim que esperais. Então a tua esperança está diante de Deus, e Deus tem planos para ela, e Deus vai realizar as expectativas boas do seu coração. Amém? Deus vai realizar, mas você tem que produzir, você tem que gerar, você tem que manter o seu coração em expectativa, você tem que manter o seu coração em esperanças. Não fique olhando só para o que está dando errado. Tem gente que tem uma visão tão aguçada para as coisas ruins. Você só consegue olhar para os números ruins, para o aumento da criminalidade, para o nível de desemprego. Você só consegue olhar para quantas empresas fecham nos primeiros 5 anos que são abertas, quantas empresas estão indo à falência. Você só consegue olhar quantas pessoas estão morrendo de fome no mundo. São dados ruins. Nós não vamos fechar os olhos à realidade, mas nós vamos alimentar o nosso coração com boas expectativas. Amém? O primeiro altar que deve ser levantado na sua vida é o altar da esperança. Sabe por quê? Porque Deus tem palavra, Deus tem profecia, Deus tem promessa para você. A unção que flui desse altar, tem sido direcionada para a sua vida, para gerar esperança no seu coração. O primeiro altar que deve ser levantado, desses 4, é o altar da esperança. Eu não sei qual é o problema que você passa, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para você na sua família. Amém? Você talvez já tenha pensado: meu Deus, como vai ser meu filho? O que vai ser dele? Parece que não tem mais jeito, parece que eu já tentei de tudo, parece que as pessoas já tentaram de tudo, parece que o Senhor esqueceu, parece que o Senhor abandonou. Mas a palavra que sai desse altar e que alcança a sua vida nessa noite é que Ele vai estar diante do altar do Senhor junto com você. O teu filho, a tua casa, a tua esposa, o teu marido, a tua família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. O teu casamento pode não estar bom, mas há esperança para o teu casamento. Crie boas expectativas para o seu casamento. Na festa de Caná da Galileia, o melhor vinho veio ao final, e os melhores dias do seu casamento estão por vir, e estão chegando sobre a sua vida. Há uma promessa de Deus para você, e eu emito essa promessa do altar agora sobre a sua vida: o teu casamento vai ser um pedacinho do céu na terra. Amém? Gere esperança, alimente a esperança, crie boas expectativas daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você esteja passando por problemas financeiros graves. Isso vai passar em nome de Jesus, amém? Vai passar esse temporal, vai passar essa tempestade, vai passar. Vai sobrar dinheiro no seu bolso, você vai ter poupança, não poupança, você vai ter investimentos, amém? Você vai ter o que é suficiente para você, e ainda vai sobrar. Receba essa palavra, alimente essa palavra no seu coração. Não deixe morrer as profecias que têm sido emitidas deste altar. Não deixe morrer. Alimente a sua esperança, alimente a sua expectativa. Paulo diz para zelar pelas profecias. Zele pelas profecias. Falou para Timóteo: zele pelas profecias, zele pelas promessas, pelas profecias, pelas palavras proféticas. Deus vai te colocar em lugares altos.
Você vai passar naquele concurso, você vai assumir aquela função, você vai ser chamado, você vai ser honrado, você vai ser exaltado, o seu negócio vai abrir, a sua empresa vai prosperar, você vai conquistar tudo que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Gere esperança no seu coração, gere expectativa no seu coração. Fique de pé, fique de pé. Aleluia! Qual é a área da sua vida que precisa de ressuscitar a esperança? Sabe, altar é lugar de morte. Altar é lugar de morte. Mas altar, sempre que há uma morte em Deus, também há uma ressurreição. Então, à medida que você entrega algo para Deus, que você abre mão, que você coloca no altar, Deus está pronto para te dar vida, e vida nova, e vida em abundância. Então sacrifique agora toda nebulosidade no seu coração, toda tristeza. Sacrifique essa tristeza no altar de Deus, sacrifique essa desesperança, sacrifique essa falta de fé, sacrifique no altar de Deus agora aquilo que tem atormentado a sua vida. Você não está dormindo, você não está comendo, você não está se alimentando, você não está desfrutando da vida, porque a esperança foi embora. Mas coloque isso no altar de Deus agora, e o sopro da vida vai tomar conta do seu coração. Coloque a mão no seu coração e diga: meu Deus e meu Pai, eu sacrifico neste altar que eu levanto hoje, neste lugar, toda a minha falta de fé, toda a minha dúvida, toda a minha desesperança, toda a tristeza do meu coração. Em nome de Jesus, eu agora ativo a esperança que tem o melhor de Deus para a minha vida. O melhor de Deus está vindo em minha direção. A promessa de Deus é que eu sou um vencedor, é que eu vou vencer, que eu vou superar todos os desafios da minha vida, e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Pode assentar. O segundo altar é o altar, está no versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. Deixa eu ler essa outra tradução, versão. Moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Diga: edificou um altar ao Senhor. O segundo altar ficava entre Ai e Betel. Havia uma direção que Abraão estava tomando. Diga: direção. E eu chamo esse segundo altar do altar da direção, porque ele diz especificamente, a Bíblia faz questão de registrar que ele está na direção de Ai para Betel. A palavra Ai no hebraico significa ruína, e a palavra Betel em hebraico significa casa de Deus. Então há uma direção nas nossas vidas que está nos tirando de toda espécie de ruína para nos colocar integralmente na presença de Deus. E na presença de Deus há abundância, na presença de Deus há alegria, na presença de Deus há prosperidade, na presença de Deus há paz, na presença de Deus há harmonia, na presença de Deus há tudo de bom que nós podemos esperar. Então há uma direção para as nossas vidas. Diga: direção. Não podemos sair sem direção. É claro que a expectativa é importante, mas nós precisamos de direção no nosso coração, direcionamento no nosso coração. Sair sem a direção de Deus é perigoso. Esses dias, uma pessoa veio, falou para mim: pastor, eu estou correndo, mas eu não estou alcançando. E eu disse: mas você tem um planejamento? A gente estava tratando de alguns assuntos, e ele falou: não, eu não tenho planejamento.
Eu falei, então você está correndo sem direção. Correr sem direção adianta, piora as coisas. Porque o tanto que você correu para o lado errado, o tanto que você correu para a direção errada, você vai ter que fazer todo aquele caminho e voltar. E é por isso que nós precisamos de direção, diga direção. E você tem todas as ferramentas para receber a direção de Deus. Você não pode pular essa etapa na sua vida. É claro que expectativa é importante, é claro que esperança é importante, é claro que viver as promessas e alimentar as promessas é importante, mas sem direção, nós não vamos tomar posse, nós não vamos entrar no gozo dessas promessas. Então nós precisamos de direção. A direção diz respeito a ouvir a voz do Espírito Santo, a obedecer a palavra de Deus, a ter o entendimento de Deus, a saber que nós temos um caminho claro para trilharmos. De um lado está a ruína, e de outro lado está a casa de Deus. De um lado está Ai, e de outro lado está Betel. Então nós temos em nós a direção do Espírito Santo. Você não está sem direção, você não está sozinho, você não está perdido, você não está abandonado, você não está, não é uma pessoa que não tem as ferramentas. Está dentro de você o Espírito Santo de Deus, que vai te conduzir a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Amém? Você tem a direção. A palavra de Deus diz que Jesus é a porta do curral, e as ovelhas entram e saem. Entram e saem. Por que Jesus diz que entram e saem? Porque elas têm direção. Entrarão e sairão e acharão pastagens. Então Jesus é a porta, porque a porta dá a direção, a porta dá o acesso. A direção do Espírito Santo já está na sua vida. Você precisa buscar a orientação do Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Você é uma pessoa tão individual para Deus, tão individual para Deus, e Deus tem um carinho tão especial com você, e Ele quer tratar de uma forma tão especial a tua vida, que Ele decidiu morar dentro de você. Deus mora dentro de você para te dar direção. Deus mora dentro de você para te dar palavra. Deus mora dentro de você para te dar orientação. Deus mora dentro de você para fazer na sua vida a vida que Ele quer que você leve. Ele está ligado com a sua vida, Ele está comprometido com você, porque Ele decidiu se comprometer com você, com o seu bem, com a sua vida, com a sua saúde, com a sua solução. Deus decidiu morar dentro de você. Então diga assim: meu Deus e meu Pai, nessa noite, eu levanto um altar da direção na minha vida. Sempre que eu tomar uma decisão, antes eu vou buscar a direção do Teu Espírito Santo. Diga: a direção não está em outra pessoa, a direção não está em alguém fora de mim. Diga: a direção está em mim, porque o Espírito Santo mora dentro de mim. Amém? Você crê nisso? A direção. Mas sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão era falho. Abraão era humano. E houve uma fome na terra. Se você ler os versículos seguintes, você vai ver que houve uma fome na terra. E sabe o que Abraão fez? Desceu para o Egito. Ele desceu para o Egito, e isso lhe custou sérios problemas, até que, mesmo no Egito, ele, sofrendo as consequências da sua perda de rumo, ele, na primeira oportunidade que teve, ele voltou para o mesmo altar, para o mesmo lugar daquele altar, para a mesma posição em que ele buscava direção. Então é possível que nós tenhamos saído da direção. É até comum, não é o adequado, não é normal.
É possível que você tenha ouvido a voz de Deus e sabia qual era a direção a ser tomada, e você tomou uma outra direção, um outro rumo, mas ainda é tempo para voltar ao altar da direção. Amém? Assim como Abraão voltou para aquele lugar, está lá no versículo, vamos ver lá, capítulo 13, versículo 4, versículo 3 diz: fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. O altar da direção, Abraão havia perdido, mas ele entendeu que ele precisava voltar ao lugar da sua direção. Sabe, às vezes as pessoas, elas têm dificuldade de recomeçar, têm vergonha, talvez haja um sentimento, um senso de humilhação em ter que recomeçar. Não tenha vergonha de recomeçar. Se você perdeu a direção, volte ao altar da direção, volte ao lugar onde você perdeu a direção. É dali em diante que Deus vai cumprir a sua promessa sobre a sua vida. Você não tem parte no Egito, você não tem como prosperar fora da presença de Deus, você não tem como prosperar fora da direção de Deus. Fora da direção de Deus, as coisas não vão acontecer como Deus quer que aconteça, mas ainda é tempo para voltar ao altar da direção sobre a sua vida. Amém? Ainda é tempo. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter perdido a tua direção para a minha vida. Que isso seja sincero no seu coração, porque muitas vezes nós erramos, mas nós temos sempre a oportunidade de voltar. O terceiro altar está no capítulo 13 de Gênesis, versículos 17 e 18, diz assim: levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou junto aos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Diga: um altar ao Senhor. Abraão edificou esse altar, e eu chamo esse altar de ativação profética. Por quê? Porque depois que Abraão se separou de Ló, Deus disse: olha a terra, toda essa terra que vês, darei a ti. E ele disse: agora percorre a terra. E o nosso apóstolo tem nos ensinado muito a respeito disso, de visualizar e de percorrer, de colocar a planta dos nossos pés sobre o lugar da nossa herança, sobre as posses que Deus tem para a nossa vida. Sabe, você tem que, antes de você receber materialmente, você tem que receber espiritualmente. Antes de você possuir no mundo material, você já tem que estar possuindo no mundo espiritual. Antes disso ser uma realidade diante dos seus olhos, precisa ser uma realidade no seu coração. Isso se chama ativação profética. Você vai viver como se já fosse, você já vem chamar à existência as coisas que não existem, você vai usar a sua voz profética, a sua palavra, e você vai ativar no mundo espiritual as coisas para que aconteçam e se realizem no mundo material. Isso tem que acontecer na sua vida antes, diga antes. É uma ativação profética porque está ligando o seu presente ao seu futuro. Você tem que puxar o seu futuro, você tem que trazer o seu futuro para dentro do seu coração. Nosso apóstolo diz que os sonhos são a linguagem do Espírito, e a ativação profética fala de sonhos, de você ter que visualizar, você tem que sonhar, você tem que imaginar
aquilo que você quer possuir como sendo seu. Você tem que ter a capacidade de gerar essa posse no seu coração, essa certeza de que isso já te pertence, de que já é seu, e que o mais é um tempo, é um processo, é uma etapa, é um caminho que vai ser seguido, mas já faz parte de você. Se os sonhos são a linguagem do Espírito, e se você é um Espírito, os sonhos têm que fazer parte do seu coração. Sabe, Abraão tinha 90 anos de idade, quando Deus deu essa palavra para ele. E isso me anima muito, porque à medida que eu vou ficando mais velhinho, eu vou me animando. Eu não tenho 90 anos, viu? Mas já estou quase com 60. Aí alguém fala: pastor, você parece tão novo, parece que não tem 60. E sabe qual é o segredo? Pinta o cabelo. Mas você precisa ter no seu coração que a sua idade, o tempo que já foi perdido, o tempo que já passou, não interessa para Deus. Deus está pronto para te renovar, Deus está pronto para te ativar, Deus está pronto para fazer você conquistar. O tempo perdido não importa, o tempo passado não importa. Deus tem coisas grandes para a sua vida daqui em diante, e vai ser tremendo. Aleluia, pode aplaudir o Senhor, aleluia. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer na sua vida. Não pense: já passou muito tempo, já estou aposentado, eu já estou velho, eu já estou cansado. Não, existe algo especial preparado para você, e o que Deus ainda não realizou na sua vida, Ele vai realizar em nome de Jesus, amém? Esse altar foi edificado em um lugar chamado Hebrom, a palavra Hebrom significa aliança. Aliança. E na aliança nós temos sempre duas partes. Uma parte você cumpre, a outra parte o outro cumpre. Tem uma parte que Deus vai cumprir na sua vida, mas tem uma parte que você vai cumprir. Diga: toda aliança traz responsabilidades. Diga: toda aliança traz deveres. Então você vai ter que cumprir uma parte dessa aliança. Deus podia ter dito para Abraão: Abraão, você já está muito velho, você já está cansadinho, né? Porque pensa que Deus não fala assim. Deus falou assim com Josué. Josué devia estar muito acabado, porque para Deus chamar ele de velho, ele devia estar muito acabado, né? Ele falou: Josué, tu estás velho, cara, você está velho, acabado, muita terra ainda para conquistar. Mas para Abraão ele não falou isso não. Ele falou assim: Abraão, 90 anos de idade, percorre toda essa terra. Você vai ter que percorrer essa terra, porque se você não percorrer essa terra, você não vai receber. Então tem uma parte que é minha, tem uma parte que é de Deus. Não adianta eu ficar sentado na frente da terra, visualizando a terra, imaginando a terra, sonhando com a terra, amando a terra, me deleitando na terra, se eu não percorrer a terra. Diga: é necessário percorrer a terra. A promessa que Deus tem para a nossa vida é grande, mas o tamanho dessa promessa é o tamanho do nosso compromisso com ela. Nós vamos ter que caminhar sobre ela. Percorrer a terra significa algumas coisas. Primeira coisa, tomar conhecimento de tudo. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? O teu sonho é uma empresa? Teu sonho é um casamento feliz? Teu sonho é educação para os filhos? Teu sonho é um lar harmonioso? Qual é o teu sonho? Teu sonho é um ministério abençoado, um ministério poderoso? Qual é o teu sonho? Teu sonho é assumir uma função pública, um cargo público? Agora eu pergunto para você: o quanto você sabe do teu sonho? O quanto você já aprendeu a respeito do teu sonho?
O quanto você tem estudado a respeito do teu sonho, o quanto você tem conhecido a respeito do teu sonho. Não adianta ficar sentado admirando a terra, você tem que percorrer a terra, você tem que conhecer a terra profundamente, você tem que investigar a terra, você tem que saber os desafios que a terra tem, você tem que saber as coisas boas que a terra tem, você tem que saber quem está na terra, qual é o tamanho das pessoas que estão na terra, como essas pessoas podem ser vencidas, quais são as vulnerabilidades, como elas chegaram lá, e como elas estão se expandindo, e como elas estão crescendo, e como elas estão prosperando na terra, e o que faz a terra prosperar, o que é que plantando nessa terra dá, o que é que produz melhor nessa terra, qual é a melhor estação da terra. Diga, é necessário percorrer a terra. As coisas não vão cair do céu para você, mas o céu vai estar aberto sobre a sua vida para te dar disposição e energia para percorrer a terra. Você pode ter 90 anos, você pode estar cansado, você pode estar pensando que a sua vida já acabou, mas é a hora de levantar e percorrer a terra, porque a terra que você percorrer, Deus vai te entregar. Amém? Ele vai te entregar. Percorrer a terra, tomar posse da terra. Evidentemente que não seria um momento só, haveria um tempo para isso, haveria um tempo. O quarto altar, indo para o final, está em Gênesis capítulo 22, versículo 9, o quarto altar de Abraão, Gênesis 22, 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Diga, o quarto altar é um altar especial. Esse altar, normalmente as pessoas falam de obediência, normalmente as pessoas falam de sacrifício, e realmente, esse é um altar de obediência, esse é um altar de sacrifício, mas o que mais me impressiona nesse altar é a intimidade que Abraão tinha com Deus. Ninguém sairia do nada, de bobeira. Acordei de manhã, vou sacrificar meu filho. Eu ouvi um negócio, eu senti algo no meu coração, sei lá o que é isso, eu vou doar minha casa para os pobres. Eu vou partir para a África. Sabe, ninguém toma uma decisão grave, uma decisão séria, tendo a certeza, porque Hebreus diz que Abraão tinha a certeza que Isaque seria ressuscitado dos mortos. Abraão sabia que Isaque ia morrer, Hebreus fala isso. Abraão sabia que Isaque ia morrer, porque ele levantou-se para sacrificar o seu filho, mas ele tinha certeza que Deus ia ressuscitá-lo dos mortos. Ele tinha confiança, e é isso que me impacta nesse altar, é a intimidade que ele tinha com Deus. Ele sabia que aquela era a voz de Deus, ele sabia que aquilo era uma determinação de Deus, ele sabia distinguir o que era de Deus e o que não era de Deus, ele tinha discernimento espiritual. Então eu chamo este altar de intimidade, diga intimidade. E nós não vamos conseguir gerar milagres nas nossas vidas, se nós não tivermos intimidade com Deus, porque sabe o que? Tem certas coisas que nós pensamos que é de Deus, mas nós não estamos vivendo em intimidade com Deus, e em vez de ser uma bênção, se transforma numa grande confusão na nossa vida. Nós já vimos várias pessoas tomarem direções equivocadas, rumos, rotas perdidas, chegaram a um lugar diferente, equipe de louvor pode vir, chegaram a um lugar diferente daquilo que Deus tem para a vida dessa pessoa, porque não soube ouvir a voz de Deus.
Imagine uma coisa: se Deus te pedir algo, você precisa ter certeza primeiro que é a voz de Deus. Isso você só vai ter certeza se você tiver intimidade com Ele. Então, o último altar e o mais importante é o altar, tão importante quanto, é o altar da intimidade. Diga, intimidade com Deus. E eu pergunto, quanto tempo você ora? Quanto tempo você passa em oração? Quanto tempo você dedica? Jesus era Deus, e era Filho de Deus, e é Senhor dos senhores, e passava as noites inteiras em oração. Como você jejua? Qual é o teu relacionamento com a palavra de Deus? Você ouve pregações de pessoas autorizadas? Você ouve os podcasts do apóstolo? Qual é o teu relacionamento com a palavra? Você lê a Bíblia regularmente? Você busca bons livros? Os livros, a coleção do Dag Mills, os bons livros recomendados pela nossa igreja. Qual é a tua intimidade com Deus? Você precisa ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos levantar um altar da intimidade com Deus. Se você está comigo, fique de pé. Que se abram os céus, pode ser? Eu quero que você saiba que todo altar faz uma conexão espiritual. Todo altar toca no trono de Deus. Todo altar genuíno e verdadeiro abre um relacionamento com o Pai. E hoje estamos aqui para levantar um altar de intimidade com Deus, de mudarmos a nossa rota, de esperarmos a direção do Espírito Santo, de termos a confiança e a nossa esperança renovada nele, para que os milagres dele possam se realizar na nossa vida. Vamos adorar.